Olá, estamos iniciando mais um podcast hoje com o episódio 9. Já lembrando, se você não segue o nosso canal, siga, marque aí o sininho para receber as notificações. E mais uma vez a gente está com o nosso parceiro João Alverne, que hoje traz um convidado muito especial. João, apresente seu convidado. Com grande satisfação e alegria, né, que nós estamos trazendo realmente, Roberto, um convidado especial. Ele é consultor, palestrante, professor, diretor-presidente da LG Consultoria, uma larga experiência na área de gestão. E hoje nós estamos trazendo para vocês aqui Luiz Geraldo, meu professor. Tive a oportunidade de fazer vários cursos com ele, assistir várias palestras. Sem dúvida, um momento muito importante para nós, Luiz Geraldo, ter a sua presença aqui no nosso podcast. Desde já a gente gostaria muito de agradecer. Sabemos da sua agenda, que é muito cheia, mas você tirou esse tempinho para conversar um pouquinho com a gente. Luiz Geraldo, seja bem-vindo. A pergunta inicial é: quem é Luiz Geraldo, como começou e onde chegou? E depois a gente entra no nosso assunto, que é fundamental hoje, que é falar sobre marketing e vendas. Bom, primeiramente, eu quero de verdade agradecer ao Regnoberto, que eu conheci hoje e já fiquei fascinado com a pessoa que eu tive contato nesse momento. O João Alverne, que já é meu amigo há muitos anos, e a gente troca figurinha, já fez alguns trabalhos juntos. E falar um pouquinho de Luiz Geraldo, falar um pouquinho dessa paixão por negócios, por marketing, por comunicação, por vendas, aquilo que todo mundo precisa hoje, atualmente, na atualidade. Só para ser muito sucinto aqui, mas eu acho que é importante a audiência de vocês, você que está em casa, poder saber um pouquinho. Eu sou de São Paulo, nascido em São Paulo, capital. Eu fui estudar no interior de São Paulo, em Campinas. E lá eu acabei entrando numa multinacional chamada Singer Máquina de Costuras, né? Essa empresa foi assim fundamental na minha formação. Foi uma grande escola, a Singer. Foi lá que eu aprendi os primeiros passos de como ser um líder, de como ser um gestor, de como trabalhar um planejamento estratégico, de como se comunicar com as pessoas. Então foi lá na Singer que eu dei meus primeiros passos nessa área. Logo depois eu fui convidado para montar uma fábrica de máquina de costuras aqui no Ceará, na cidade de Juazeiro do Norte. Nós fomos convidados, um time de várias pessoas, para que viesse montar essa fábrica da Singer na cidade de Juazeiro do Norte. Nós trabalhamos muito, foi muito empenho, mas a gente conseguiu entregar um resultado fantástico. A Singer no Juazeiro do Norte virou a maior fábrica de máquina de costura do planeta aqui na cidade, no Ceará, na cidade de Juazeiro do Norte. Que bom que o senhor está dando essa informação para os nossos ouvintes. A gente sempre está aqui numa guerra só para contextualizar, nós estamos em Iguatu, interior do Ceará, né? E saber de uma notícia dessa deixa a gente muito orgulhoso, né? Então, muitas pessoas, Regnoberto, até mesmo, né, os nossos amigos aqui do Ceará, não sabem disso, que a Singer veio para o Ceará, fez muito bonito, né, e acabou virando uma super empresa. E hoje ela, claro, ela já não está mais no Ceará, mas aí é uma contingência de cenário mundial, que hoje a Singer está na China, fábrica de máquina de costuras. Então, assim, mas foi um passo muito importante na minha vida, foi muito importante. Logo depois, eu fui convidado a entrar num projeto de uma instituição de ensino que começou bem pequenininha, né? E depois também virou uma grande instituição com mais de 8.000 alunos. Inclusive, hoje tem uma parte dela na cidade de Icó, uma extensão dela na cidade de Icó, e foi assim, também foi uma experiência muito legal para minha vida profissional. E lá, nessa instituição de ensino, eu aprendi o marketing, porque na realidade eu fui convidado para montar o departamento de marketing dessa empresa.
E foi assim muito bacana a experiência, porque a minha vida até então era uma vida de fábrica, chão de fábrica. E logo depois alguém diz, olha, vamos montar o departamento de marketing dessa instituição de ensino. Desafio. Um desafio, um aprendizado novo que foi vital para a minha carreira, que hoje eu acabo levando essa carreira adiante. Hoje, como consultor de empresas, eu acabo tendo outras empresas no meu hall de atendimento. Dentre elas, hoje eu estou na SECAP. SECAP é uma instituição de ensino superior muito bacana, localizada na cidade de Juazeiro do Norte. E essa instituição de ensino, ela opera em 3 níveis de ensino. Os cursos técnicos, que têm crescido a passos largos, têm se desenvolvido muito e alto padrão de qualidade, os cursos técnicos da SECAP. Logo depois, a gente também opera na parte de graduação, onde nós temos hoje, e vamos ter logo a 4ª faculdade. Nós temos 3 faculdades de graduação hoje, que é odontologia, radiologia e direito, e nós temos quase 50 cursos de pós-graduação, onde nós somos hoje uma grande referência na pós-graduação na área de odontologia. Bom, esse é um pouquinho do professor Luiz Geraldo. Sou professor tanto de pós-graduação, como já fui muitos anos, quase 18 anos, professor de graduação. Hoje eu tenho me dedicado mais fortemente à pós-graduação, a palestras e à consultoria. Geraldo, no seu foco, como você falou, tá certo? Além da consultoria, palestrante, fala muito sobre liderança, mas o seu foco também é muito essa questão do marketing, né? Marketing e vendas, que também é um foco da sua empresa, a LG Consultoria, que é uma empresa que é, sem dúvida, de referência aqui no nosso estado do Ceará, por trazer muito conhecimento para os empresários aqui da nossa região Centro-Sul, principalmente aqui do Iguatu. Geraldo, as empresas hoje, elas estão realmente, podemos dizer, focadas nessa questão do mundo que nós estamos vivendo hoje, da era digital, ou seja, um marketing agressivo no sentido de atrair cliente das redes sociais. Como é que você analisa e contextualiza hoje as empresas com relação a isso aí? Veja, João, eu tenho uma visão muito forte disso. Eu vivo isso. Eu respiro isso 24 horas por dia, tá? Então, eu acabei criando um modelo de pensamento para o marketing. E esse modelo eu utilizo para todas as empresas pelas quais a LGE dá assistência. Então, o que acontece? Você me perguntou como que está a visão das empresas em relação a todo esse mundo. Primeiro, em relação às dificuldades para gerar receita. Porque o relevante não é a venda. O relevante é gerar receita. E para gerar receita, pressupõe que você precise vender. Só que antes de você fechar esse circuito de gerar receita e vender, tem um mundo, tem uma jornada gigantesca nesse meio. Que essa jornada é o pulo do gato. Um longo percurso antes de vender e gerar receita. E aí as pessoas pensam que é simples essa jornada, e não é. E está cada vez, Regnoberto, ficando mais difícil e mais complexa essa jornada. Eu vou dar um exemplo para vocês. O público de vocês que está nos assistindo agora, com certeza ele é formado por uma persona. O que é uma persona? É aquela pessoa que consome o seu produto efetivamente, que consome esse conteúdo que nós estamos produzindo aqui. Essa pessoa, com certeza, ela tem no DNA dela o interesse, a vontade, o desejo de empreender. Parou aí. Algumas perguntas são feitas e essas pessoas que estão nos ouvindo agora estão se fazendo. O que eu vou fazer? Eu vou montar um restaurante? Tem vários. Eu vou montar uma loja de roupas? Tem várias. Eu vou montar uma consultoria? Tem várias. Eu vou montar uma loja de autopeças? Tem dezenas. Então, tudo que o seu público que está me ouvindo agora pensa, já tem.
Só que o que é que acontece? Tem essas empresas, mas na sua maioria não completam, não constroem essa jornada que nós estamos falando aqui agora. Então, como começa essa jornada para gerar vendas que, por conseguinte, vai gerar receita? Tá? Essa jornada começa pela comunicação, pelo branding, pela marca. Eu estou vendo aqui Repto Podcast. Olha que legal. Olha o som dessa palavra. Repto. É fácil de falar. Essa palavra tem uma tendência muito grande de pegar na mente do mercado. Então, quando eu crio uma marca, um branding, eu preciso criar uma marca fácil. Oi, TIM, Vivo, Claro, LGE. Vocês estão entendendo ou não? Sim. Porque a mente, isso é mente. A mente, ela precisa de poucas letras para entender. Toda vez quando uma pessoa chama Francisco, a gente chama ela do quê? Chico. Não é assim? Nós temos o desejo de encurtar. Lembra aquela marca chamada Reebok? Como que virou Reebok? RBK. Lembra disso ou não? E aí eu poderia citar para vocês cores. Hoje a empresa tem que tomar muito cuidado com cor. Quais são as cores matadoras? Azul, vermelho e agora uma nova cor que está entrando aí, laranja, com muita força. Então assim, tudo isso precisa ficar muito, muito sedimentado para comunicar a empresa. Depois que você comunicou, você precisa entender o quê? Você tem uma boa comunicação de branding, você precisa saber quais canais eu vou comunicar a minha empresa. Eu vou comunicar pelo tráfego pago? É uma hipótese. E aí, cuidado. Nem todo o dinheiro que você coloca no tráfego pago, ele gera vendas. E aí também tem que ver na persona qual a rede que você deve investir. Porque às vezes você usa a rede errada para a tua persona que não chega nela. Isso. E aí, você falou um ponto muito importante, Regnoberto. Quando você conhece a sua persona, você sabe que tipo de comunicação a sua persona ela tem mais facilidade. Vou dar um exemplo para vocês. Uma clínica médica que atende senhoras, mulheres, na sua maioria. O público, a persona dessa clínica é mulheres, 75%, idade de 45 a 60 anos. Não adianta você falar no WhatsApp com texto, porque essas pessoas têm facilidade para falar de áudio. Você tem que entender isso. E se você não consegue entrar nesse canal com eficiência, você não vai ter um feedback. As pessoas não vão responder, porque essas pessoas têm preferência por falar via áudio. Aconteceu um caso com um cliente nosso que a gente comprou uma plataforma, a empresa comprou uma plataforma muito moderna e tal, só que o chat era resposta, né? Você tinha que dar a resposta digitando e quando as pessoas respondiam com áudio, aí o robozinho não entendia. Teve que fazer todo um processo de adaptação e uma coisa que ficou muito marcante na minha cabeça, que tinha um grupo do Facebook e a pessoa era a idade era um pouco acima, né? Porque era uma clínica, mas era a galera da melhor idade. E o grupo do Facebook tinha 8.000 seguidores. E a gente não podia desprezar. Tudo que você colocava nas outras redes sociais, você tinha que colocar no Facebook. Porque era lá que a gente conseguia atingir o maior público. Exatamente. Veja, nós falamos do tráfego pago, né? Mas nós falamos que nós temos que entender a persona. Porque o tráfego pago não é barato. Pensa que não é barato. E outra coisa, que criativo que eu vou usar? Que tipo de criativo eu vou usar? Eu vou usar um criativo estático? O que é um criativo estático? É uma arte onde precisa ser muito impactante, não pode ter muita informação, porque senão confunde as pessoas, ou eu vou usar um vídeo rápido de 15, 20 segundos, também altamente impactante, tanto o criativo estático quanto o vídeo, eles precisam falar com a persona, eles precisam conversar com a persona. Mas eu poderia também falar, além do tráfego pago, eu poderia falar do WhatsApp. E quando eu vou falar para o WhatsApp, como que eu faço? Por exemplo, usar
tudo em letra maiúscula. Não, é simpático. Existe uma regra não formal nas redes sociais que quando eu converso com alguém, eu não posso ficar falando só em caixa alta, porque isso dá uma impressão que eu estou gritando com as pessoas, né? E quando eu vou fazer um script é o quê? Uma mini comunicação, uma mini mensagem. Esse script, preferencialmente, ele não pode passar de 30 palavras, 40 palavras no máximo. Palavras, eu não estou falando linhas. Então o script tem que ser curto, porque as pessoas não leem. Precisamos analisar a inteligência artificial com a inteligência emocional. Ou seja, a inteligência artificial ela tem que fazer um trabalho visando atingir a sua persona para que não seja agressivo e que essa pessoa entenda qual é a mensagem que está sendo passada através da inteligência artificial. Essas junção, as empresas elas estão conseguindo fazer isso? Não estão conseguindo? Não. Isso está impactando em quê? Está impactando no não atingimento da meta primária da empresa, que é a geração de receita. Isso do profissional qualificado. Exatamente. Por exemplo, nós temos uma ferramenta fantástica que eu uso com muita frequência, ChatGPT. Eu uso com muita frequência. Tá? Todavia, a inteligência do ChatGPT não é o ChatGPT. Sou eu que conheço a minha persona, eu sei o que eu tenho que escrever, eu sei como eu tenho que falar com a minha persona, eu uso o ChatGPT como uma ferramenta. É claro, ele me ajuda muito, é fantástico, mas é o que você falou. Não é possível abrir mão da inteligência do homem, da força de potência de sentimento do homem. Então, aliar essas inteligências artificiais com o nosso conhecimento, não abro mão de um bom livro, porque nós precisamos, o livro, ele é muito importante, porque o livro, além dele melhorar a nossa oratória, a nossa comunicação, a gente consegue ter uma comunicação mais fluida, nossa fala tem começo, meio e fim, e o livro nos dá isso, ele amplia o nosso vocabulário, e o livro também, ele amplia o nosso potencial de criatividade. Então, assim, não dá para abrir mão disso, não dá para abrir mão de fazer uma palestra, um curso, vir usar aqui da empresa do Regnoberto, do João, aprender, não dá para abrir mão de nada disso. Dia 5 eu vou participar de um evento com um grupo de grandes pensadores da área da inovação e de marketing digital. Eu não posso parar de pensar sobre isso, eu preciso entender esse cenário. Só assim eu consigo fazer o quê, João? Para responder objetivamente a sua pergunta. Eu não garanto vendas, eu garanto ampliar as possibilidades estatísticas de vender. É assim que funciona. Mas, Geraldo, pelo que eu percebo, né, na sua empresa, você deve ter esse método que você aplica e ele deve ter etapas, né? Então, a primeira etapa é construir uma marca forte, pelo que você falou. Depois você tem que entrar na questão da conscientização. Porque tudo que você está falando, aí eu venho para a nossa realidade aqui, que você está lá no Juazeiro, é um polo bem maior, nós estamos aqui no Iguatu, que aí já a dificuldade aumenta um pouco. Então a gente precisa entrar numa parte que é a conscientização das lideranças. Quando eu falo liderança aqui na nossa região, é os empresários mesmo de fato. Então assim, isso é um processo complicado, mas você acha que está evoluindo ou ainda precisa a gente trabalhar muito para mudar as lideranças, os empresários, no pensamento de ter um marketing digital com método, com profissionais atuando? Porque aqui na nossa região, o marketing é mais direcionado a design que cuida de redes sociais. E a gente sabe que isso não vai para canto nenhum, não é nada disso. Então, você vê como essa questão da gente ter que conscientizar os líderes e os empresários dessa nova realidade que as empresas têm que passar. É um trabalho difícil, porque a cada 10 empresas que abrem, apenas 2 vão durar mais do que 5 anos. Isso não sou eu que estou falando. Elas nascem, o ciclo de vida das organizações está cada vez menor. O ciclo de vida das organizações está cada vez menor. A pessoa pega 1,
2 milhões de reais, eu conheço muitos casos assim, pega o dinheiro da vida deles e investem num projeto, só que ele não investiu 10% desse valor para fazer um planejamento estratégico para o negócio. Eu estou dando agora consultoria para uma empresa, não vou citar o nome, que eu não fui autorizado, e essa empresa ela começou ao contrário. Ela está separando 30% do investimento dela para planejamento estratégico e contratação das melhores cabeças. E essa empresa, ela quer disruptar essa metodologia, fazer uma disrupção dessa metodologia de rápido crescimento. Então ela quer fazer isso. Por isso ela está investindo, a maior parte do investimento dela é com planejamento estratégico e contratação de pessoas top. Então assim, isso não é a maioria. Então o que acontece? O empresário vai, ele acha que ele consegue ir nos peitos, vamos dizer assim, resolver o problema do mercado. O mercado não se resolve com força bruta. O mercado se resolve com inteligência, sem achismos. Não dá para achar números. Palavras confundem, números explicam. Sempre. Quando você vê que uma empresa, como uma empresa que nós pegamos recentemente, que estava no vermelho e hoje está no azul, isso sim é uma explicação sem palavras. Números. Então, para a gente andar alinhado com números, a gente precisa realmente de ter esse alinhamento, inteligência digital, inovação e inteligência humana. Um detalhe muito importante. O digital cresceu numa velocidade gigante, mas a capacidade de evolução do homem para entender o cenário não evoluiu na mesma velocidade. A gente ainda, muitos empresários, pensa que está na década de 60, 70. Ô Luiz Geraldo, você falou que vai participar de um evento agora. Sim. E vai falar muito sobre inovação. Sim. Né? Quem está ouvindo a gente agora deve estar se perguntando, meu Deus, o que é que eu vou fazer para inovar? Qual é o primeiro passo, né, Roberto? O que é que realmente eu tenho que fazer para poder alavancar minhas vendas, melhorar o nosso planejamento estratégico? O que é que vocês vão falar nesse evento? Veja, não tem alternativa. O beabá é o que eu vou dizer aqui. Não tem variação. Não tem variação, é o que eu vou dizer aqui. Primeiro, o primeiro passo. Qualquer empresa ou empresário que esteja me ouvindo agora, ele tem que se fazer a primeira pergunta. Eu estou gerando o máximo de receita possível para o meu negócio ou eu poderia gerar mais? Essa é a primeira pergunta. A minha empresa, ela está gastando o mínimo possível que ela deveria gastar ou ela está gastando, desperdiçando dinheiro? Tem que se perguntar isso. Os meus colaboradores, eles estão gerando o máximo de eficiência para o meu negócio ou poderiam gerar mais? A minha infraestrutura, ela está adaptada para 2025 ou 2024 ou a minha infraestrutura está atrasada? Se ele não responder essas perguntas, ele não vai conseguir sair da estaca zero. Não existe inovação. Inovação é um estado de tomada de decisão. Eu posso inovar no velho. Eu fui comprar um aparelho para minha esposa, que ela ficou encantada, e esse aparelho custou R$ 3.700. E eu tive que trazer esse aparelho lá do sul para minha casa e gastei mais quase R$ 200 de frete. Qual é esse aparelho? Um toca-discos. Só que toca fita, só que toca Bluetooth, só que toca pendrive, só que grava um com o outro. Ou seja, inovar no velho é isso. É quando você pega um negócio e, muito mais do que colocar uma inteligência artificial, um chat GPT, muito mais do que isso é você ver se você está usando toda a inteligência potencial que a empresa tem. Quando um colaborador contrata um funcionário, ele contrata mão direita, mão esquerda, perna direita e perna esquerda. Ele esquece que ele contratou uma pessoa que tem cérebro, que poderia agregar muito valor ao negócio. Tudo isso não depende de inteligência e nem de inovação. Outro ponto importante. Exato. Outro ponto importante. Não é vergonha nenhuma participar de um curso. Mas participar mesmo.
Participar mesmo. Eu estou falando aqui para os empresários, depois ficam com raiva de mim, não tem problema não. Não é mandar o colaborador, é ir junto. Não é mandar o colaborador, é ir junto com ele. É entender o que está acontecendo. Ok? Segundo ponto, participar de treinamento. Segundo ponto, não é vergonha nenhuma contratar uma consultoria. Porque os consultores são pessoas que se especializam num determinado segmento. E não dá para ser bom em tudo. Por isso que quando você contrata um consultor, você pode ter ali o melhor daquilo que você precisa. Então, esses são os pontos que eu acho muito importante. Bom, eu queria, Regnoberto, de verdade agradecer a oportunidade. O tempo passa muito rapidamente, né? São tantas as considerações, tantas as possibilidades. Agradeço, Regnoberto. Agradeço o João, me coloco à disposição para um outro momento. Coloco um desafio aí para a sua audiência, que mande os comentários para cá e diga o que você gostaria de ouvir, que a gente pode até marcar um dia para vir falar dos assuntos que a sua audiência achar interessante. O professor Luiz Geraldo está lá no Cariri, mas ele está também em Icó, nós temos empresas que nós damos consultoria lá, estamos no Pernambuco, e a gente está por aí. E, no mais, eu só agradeço de verdade a oportunidade. E as suas redes sociais? Eu tenho o Prof. Luiz com Z Geraldo, que é o meu Instagram, ok? Ok. Quem quiser falar também com a gente, né? Pode falar com o meu WhatsApp mesmo, DDD 889-9742-7601. E lá na Secap, como é que tem para acesso nas redes sociais? Lá é Faculdade Secap, @Faculdade Secap. E da LG? LGE. LGE Consultoria e Treinamentos, @LGE Consultoria e Treinamentos. A gente sempre deixa nas descrições todas as redes sociais e os telefones e posta no Zap. Pessoal, eu queria agradecer e estamos encerrando. Se vocês já não curtiram o nosso canal, se inscreva, toque no sininho. Foi fantástico. Hoje foi um episódio mais rápido, mas muito rico. Não deixe de voltar a assistir, indicar para uma pessoa que você acha que precisa ouvir esses conceitos maravilhosos. E até a próxima. Forte abraço.